Agora apresentaremos o pôster do gene OGT, que basicamente é um resumo que contém a estrutura, a expressão do gene, o polimorfismo e 3 artigos relacionados ao gene apresentado. Então, acerca da estrutura desse gene, o que fica de mais importante é a sua localização, que é no cromossomo X. O braço cromossômico é longo, na primeira região, terceira banda, primeira subbanda e o sentido de 5 linhas para 3 linhas. O tamanho da ilha, da região de ilha CPG é de 327. Ele possui 22 exons, dos quais todos são codificantes. E sobre sua homologia, ele possui 261 ortólogos e 14 parólogos. Em relação à expressão do gene OGT, os principais locais de expressão do RNA mensageiro são o baço, o cerebelo, as trompas de falópio, a glândula tireoide e ovário. Já a enzima glicosiltransferase apresenta uma expressão de nível médio no encéfalo, no córtex cerebral, no cerebelo, no hipocampo e no núcleo caudado, diferentemente do que ocorria com a expressão de RNA mensageiro nesses locais, com exceção do cerebelo. A enzima glicosiltransferase também apresenta uma expressão de nível médio em vários outros órgãos. Com relação ao polimorfismo do gene, que ocorre quando variantes geram alterações no genoma em sítios determinados, o gene OGT apresenta a predominância de variantes do tipo intrônica, como ilustrado em azul no gráfico, e, em segundo lugar, variantes do tipo non-coding transcript, que são variantes transcricionais de uma região não codificadora de RNA, ilustrado em laranja no gráfico. Porém, de relevância clínica, há 2 variantes, uma variante comum do tipo intrônica, que gera a substituição do nucleotídeo com timina por com guanina e está associado com a alteração no volume e o tamanho das células vermelhas sanguíneas. E há também uma variante rara do tipo missense, que gera a substituição do aminoácido arginina pelo aminoácido prolina, e seus efeitos são associados com a deficiência intelectual ligada ao cromossomo X. Sobre o primeiro artigo do webinar chamado High OGT Activity is Essential for MYC-Driven Proliferation of Prostate Cancer Cells, do jornal acadêmico Theranostics, que foi publicado em 2019 pela Ivy Spring, tem-se discussão de como o gene OGT, sendo demasiadamente expressados em casos agressivos de câncer de próstata, se relaciona com o programa transcricional dependente de MYC das células. Sabendo que as proteínas MYC são fortes ativadores transcricionais e potentes proteínas pró-oncogênicas, o gene OGT, com sua ação, se associa a elas, estabilizando-as e intermediando sua relação com fatores das células hospedeiras. No estudo, a partir de análises comparativas com a ativação e inativação do gene OGT pelo composto OSMI2, chegou-se à conclusão de que a proliferação de células cancerosas da próstata, controlada por proteínas MYC, é altamente dependente de AGT, já que esse atua na transcrição de genes envolvidos na transição de G1 para S e na estabilização de proteínas mitóticas. Como metodologia, o artigo utilizou sequenciamento de RNA e DNA por técnicas de PCR e também imunoprecipitação de cromatina para avaliar as áreas de sobreposição de genes. O artigo OGT controla a força progenitora do pool de células neurais e a neurogênese adulta através da modulação do nó de sinalização, aborda que a deficiência de OGT em células tronco neurais adultas leva à diminuição do pool dessas células e à neurogênese aberrante, e, consequentemente, prejudica a função cognitiva em camundongos adultos. O sequenciamento de RNA revela que a deficiência de OGT altera a transição de genes relacionados ao ciclo celular, neurogênese e o desenvolvimento neuronal, visto que aumenta a ligação de ubiquitina ao NOT relacionado e promove a sua degradação. No artigo 3, que numa tradução livre ficaria como mutações missense no OGT relacionado à deficiência intelectual X-linkado e desregulação dos genes envolvidos no destino da célula e na sinalização celular, 3 pacientes diagnosticados com deficiência intelectual em diferentes níveis são submetidos a testes genéticos com a finalidade de encontrar uma possível mutação responsável por causar desordem no processo gestacional e no neurodesenvolvimento. Tais mutações são localizadas em diferentes exons do gene OGT, sendo 2 delas ainda não catalogadas na época da publicação deste artigo. As mutações foram relacionadas ao processo de diferenciação de células neuronais derivadas da ectoderme, ainda no período embrionário, causando, além de alterações na função de receptor X do fígado e retinoide, comprometimento no desenvolvimento neuronal.